O que acontece quando um filósofo brasileiro e um estrategista russo se encontram para discutir o futuro do mundo? Bom, nessa análise a gente vai mergulhar na visão de Olavo de Carvalho sobre a nova ordem mundial, baseada justamente na sua fala de abertura no famoso debate com Alexander Dugin. E olha, já vou adiantando, a primeira coisa que ele faz é virar o próprio conceito de debate de cabeça para baixo. Com essa frase, ele já dá o tom de tudo. Ele não está só sendo provocador, não. O que ele está fazendo é estabelecendo de cara uma assimetria fundamental entre ele e o oponente. Ao dizer que não se trata de um debate, ele sinaliza que não está ali para jogar o mesmo jogo. E essa é a chave para a gente entender toda a argumentação que vem a seguir. Então, para a gente desvendar essa visão de mundo, vamos seguir o roteiro que o próprio Olavo de Carvalho traça, ok? Primeiro, vamos entender por que ele se vê como um filósofo enfrentando um estrategista. Depois, a gente entra no coração da tese dele, os três grandes projetos que disputam o poder global. A gente vai ver como eles funcionam, as narrativas que eles criam e, o mais polêmico, como ele inverte o papel dos Estados Unidos nessa história toda. E, para fechar, um alerta sobre o que ele chama de erros da Rússia. Tudo começa com essa ideia de assimetria. Para o Olavo de Carvalho, esse encontro não é entre dois acadêmicos em pé de igualdade. Ele basicamente argumenta que comparar as palavras dele com as do Dugin é como comparar a opinião de um cidadão qualquer com as ordens de um general em pleno campo de batalha. As posições seriam simplesmente incomparáveis. E aqui, essa incongruidade cômica, como ele chama, fica muito clara. Olavo de Carvalho se apresenta como um intelectual solitário, armado apenas com, nas palavras dele, um cachorro e uma espingarda. Já do outro lado, ele retrata o Dugin como uma figura de poder gigantesco, o cérebro por trás de um projeto geopolítico com o apoio de exércitos e nações. Então, isso não é só uma comparação de currículos, sabe? É uma forma de se posicionar como o Davi enfrentando Golias, o buscador da verdade contra um agente direto do poder. E é justamente dessa posição de azarão que Olavo de Carvalho apresenta a sua tese central. Ele diz para a gente esquecer aquela velha rivalidade leste versus oeste. Segundo ele, o jogo real pelo domínio do mundo é uma disputa entre três competidores bem diferentes. Entender quem são eles é o segredo para decifrar toda a visão geopolítica dele. Esquece a ideia de um mundo bipolar. Na visão do Olavo de Carvalho, a grande luta do nosso tempo não é entre dois, mas sim entre três grandes projetos de poder global. É como um tabuleiro de xadrez com três jogadores, cada um com um objetivo final completamente diferente. E quem são os três jogadores nesse tabuleiro? Primeiro, o projeto russo-chinês, que seria uma aliança de estados. Segundo, o projeto islâmico unido pela fé. E terceiro, o que ele chama de projeto ocidental. Mas atenção aqui, ele faz questão de dizer que esse projeto não é a mesma coisa que os Estados Unidos como país, mas sim uma força que está acima das nações. Tá, mas quem são as pessoas por trás desses projetos? O bloco russo-chinês, segundo ele, é tocado pela elite governante e pelos serviços de inteligência. O islâmico, por líderes religiosos e organizações como Irmandade Muçulmana. E o ocidental? Esse seria movido pela elite financeira global, aquela que se reúne a portas fechadas em lugares como o Clube Bilderberg. São poderes de naturezas bem distintas. E essa diferença na natureza dos agentes nos leva a uma outra diferença, ainda mais profunda, o tipo de poder que cada um usa. Não é só sobre quem manda, mas sobre como eles mandam. Cada um joga com uma arma diferente. Pensa bem, o bloco russo-chinês usa a força militar e o controle do Estado. O projeto ocidental joga com o poder do dinheiro, dos bancos, das finanças globais. Já o projeto islâmico se apoia na força da fé e da autoridade religiosa. São basicamente três idiomas de poder diferentes, e é por isso que, segundo Olavo de Carvalho, eles mal conseguem se entender de verdade. Resumindo de um jeito bem direto, a política mundial hoje seria uma briga entre generais, banqueiros e pregadores. Ele argumenta que essa é a primeira vez na história que a gente vê essas três formas de poder, o militar, o financeiro e o religioso, competindo em escala global de uma maneira tão explícita. E o que acontece quando três jogadores que falam idiomas de poder diferentes tentam jogar o mesmo jogo? Bom, segundo Olavo de Carvalho, o resultado é um mundo de imagens distorcidas. Cada poder enxerga os outros e até a si mesmo através de uma lente de propaganda e principalmente de incompreensão. Vamos pegar, por exemplo, como o bloco russo-chinês vê o Ocidente. Eles pintam o Ocidente como o imperialismo americano em ação, a tal sociedade aberta de Karl Popper, que quer destruir todas as tradições. Mas, para Olavo de Carvalho,
isso é uma caricatura. Ele diz que eles estão mirando no alvo errado, confundindo a nação americana com a elite globalista, que na verdade estaria atacando essa mesma nação. E a imagem que a Rússia tem de si mesma? Aqui, Olavo de Carvalho é bem ácido. Ele aponta a ironia da Rússia se queixar de ter sido corrompida pelo capitalismo, como se o regime soviético, que ele define como um sistema de banditismo de Estado, fosse um templo de pureza. Para ele, isso é uma amnésia histórica muito conveniente. E ele vai além. Longe de ser uma vítima, ele afirma que a União Soviética foi quem começou o ataque, lançando uma guerra cultural contra os Estados Unidos lá nos anos 30. E o objetivo seria minar os pilares da sociedade americana, o patriotismo e a moral religiosa. Uma operação que, na visão dele, nunca parou de verdade. E é isso que nos leva ao ponto talvez mais polêmico de toda a argumentação dele. Prepara para uma inversão total de papéis. E se os Estados Unidos não forem o grande vilão do globalismo, mas sim a sua principal vítima? Primeiro, ele apresenta a visão do Dugin e dos eurasianistas, que é a narrativa mais comum. Os Estados Unidos são o motor da globalização, uma força que quer destruir a Rússia, que seria a última fortaleza da espiritualidade e da tradição no mundo. E agora, a grande virada de Olavo de Carvalho. Ele argumenta que essa visão está completamente errada. Os Estados Unidos não seriam o centro de comando do globalismo, mas o seu alvo principal. A elite globalista ocidental, que seria herdeira do socialismo fabiano e não do livre mercado, seria, na verdade, inimiga da soberania americana. O objetivo final dessa elite não seria expandir o poder americano, mas sim dissolvê-lo, para criar um governo mundial. E para fechar, Olavo de Carvalho lança seu ataque final. E não é sobre geopolítica de agora, mas sobre a própria alma histórica e espiritual que a Rússia reivindica. Ele argumenta que o que a gente está vendo hoje não é nada novo, mas sim a repetição de um padrão antigo e bem perigoso. O argumento final dele é bem sombrio. Ele conecta o projeto eurasianista de hoje com um padrão histórico de ideologias messiânicas e destrutivas que saíram da Rússia. Ele chega a citar a profecia de Fátima sobre os erros da Rússia se espalhando pelo mundo, sugerindo que o eurasianismo é só a versão mais recente desses mesmos erros. Ele enxerga um padrão trágico aqui. No século XIX, os eslavófilos prometeram um cristianismo superior e, segundo ele, falharam. No século XX, o comunismo prometeu o paraíso e criou um inferno totalitário. E agora ele coloca o eurasianismo como a terceira grande promessa russa para salvar o mundo. E deixa a pergunta no ar: por que dessa vez seria diferente? E é assim que a fala do Olavo de Carvalho termina. Não com uma resposta, mas com uma pergunta bem alarmante. Se ele estiver certo, e os tais erros da Rússia estão se espalhando de novo, só que com uma nova roupagem, que tipo de futuro nos espera? É com esse alerta que ele fecha a sua análise, deixando o tabuleiro montado para a próxima jogada nesse grande jogo global.